Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Temos hoje aqui com a Fabiana Caron. A Fabiana é psicóloga com atuação em oncologia e cuidados paliativos, é presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, sócia fundadora do Instituto AIA de Psico-Oncologia e Terapia do Luto, com unidades em Campinas e em Americana. Então, primeiramente, Fabiana, bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade. E a ideia é conversar com você a respeito do medo da morte nos pacientes oncológicos. Bom, então, olá a todos, olá, doutor João, muito obrigada aí pelo convite, pela acolhida, e tá certo, vamos então falar um pouquinho aí, né, desse medo da morte. Hoje também muito se fala de quem já é paciente, do medo do retorno da doença, mas a gente, já iniciando aqui o nosso bate-papo, a gente sempre fala que o medo da morte em pacientes oncológicos é uma experiência psicológica que ela é muito complexa, tá? E profundamente humana, porque tem a ver o quê? Com a nossa finitude. Todos nós sabemos que somos finitos, mas a gente de fato se depara com essa concretude quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave, né? E muitas vezes mortal, como é o câncer. Hoje essa realidade ela já é diferente. É importante a gente saber que hoje o câncer ele é altamente curável, né? Dependendo aí do tipo de câncer, do diagnóstico precoce, mas ainda existe de fato esse medo de morrer quando a gente é diagnosticado aí com uma doença oncológica. Ótimo. Bom, a gente vai discutir isso até porque o prognóstico é muito variável também, a depender do tipo de câncer, do estágio que você está identificando a doença. Então, obviamente que isso também vai influenciar no medo de morte, né? Mas como você estava falando, quer dizer, a morte vai vir para todo mundo, mas talvez o paciente oncológico veja isso mais de perto, né? O que muda, então, quando você fala em medo de morte? Porque a experiência do medo de morte é muito variável. Então, quando você pega um adulto saudável, vamos dizer, eu trabalho muito com a parte de esporte, então tem aquelas pessoas que têm medo de jogar xadrez, e tem o outro que vai subir o Everest, né? Quer dizer, todos eles têm medo de morte, né? Quando você pega um paciente oncológico, como é que você avalia isso? O que muda nessa percepção sobre a morte e a finitude? Então, na verdade, o que muda é que quando a gente fala, né, doutor João, quando a gente fala de morte, mas a gente está bem, a gente está saudável, a gente está com a nossa rotina ali do dia a dia de uma forma normal, então eu trabalho, eu estudo, eu saio com meus amigos, eu faço meu esporte, ou seja, o meu mundo, ele está da forma que eu presumo que ele está, né? Então, essa coisa do morrer, apesar da gente saber que um dia isso vai acontecer, ela não está introduzida dentro da nossa realidade. É como se fosse algo mais etéreo, né? Eu sei que a morte existe, eu sei que pode acontecer, mas agora, nesse momento, não tem nada que de fato ameace a minha vida. Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, esse mundo que a gente tem, que a gente chama de mundo presumido, né, que é essa coisa da rotina do dia a dia, tá tudo bem, tô saudável, tô trabalhando, tô cuidando dos filhos, tô me exercitando. Esse mundo, ele é profundamente abalado. Então, é como se a gente perdesse ali o nosso chão, igual muitos pacientes falam. Nossa, eu perdi o meu chão quando o médico me deu esse diagnóstico. E, de fato, o que o paciente está falando? É que ele perdeu essa sensação de segurança que o mundo presumido nos dá. Então, a partir de um diagnóstico de câncer ou de qualquer outra doença que seja mais grave, ela vai implicar em mudanças na sua vida cotidiana,
na vida da sua família. A sua rotina, muitas vezes, ela é totalmente modificada. E, além do quê? Além daquela angústia de, e se não der certo o tratamento? Porque a gente tem que pensar, né, doutor, que o câncer, ele tem um estigma muito forte e, culturalmente, ele ainda é associado a câncer igual morte. Apesar dos avanços, ainda se tem muito forte isso na cultura. Então, é meio que uma coisa cognitiva até, né? Ela é neuronal, de que você pensa, é uma coisa assim, sine qua non, câncer igual morrer. Então, por isso que esse medo, ele vem tão forte em uma pessoa que é diagnosticada com câncer. Ótimo. Agora, quando uma pessoa recebe, está ali no consultório médico, a gente fala muito isso com oncologistas, né? Então, deu ali, recebeu o diagnóstico, olha, está com câncer. A primeira coisa que a pessoa quer saber é qual que é, ela vai morrer ou não vai morrer, quer dizer, qual que é a chance dela morrer. Óbvio, tem um monte de dúvidas, um monte de preocupações, mas essa é a preocupação número 1 quando você recebe um diagnóstico como esse, né? E aí a gente tem casos que têm um prognóstico bastante favorável, com curas assim acima de 90%, e você tem casos em que o prognóstico, a gente sabe que é um câncer incurável, em que a gente não sabe se vai durar 1 ano, 5 anos ou 10 anos, mas a gente sabe que é um câncer que não vai ter cura, né? Do ponto de vista psicológico, o que muda nessas situações? Então, o que muda quando a gente não tem uma perspectiva curativa, né? Aí a gente pega a questão da diferença, né? Quando eu tenho uma perspectiva de cura e aí quando eu já não tenho mais essa perspectiva de cura. Aí a gente tem que trabalhar muito com o paciente a questão da esperança, né? De tipo, não perder a esperança mesmo diante de uma doença incurável. Porque a esperança, ela é muito ligada na questão, aí a gente vai falar na parte agora da saúde, né? Na questão da cura. Mas e quando essa cura não vem, né? Então, como que eu trabalho essa esperança, já que é perigoso o quê? Do paciente, quando ele já não tem um prognóstico já bom, vamos falar assim, o índice de depressão, ele é grande em pacientes que não têm um prognóstico curativo. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão do enfrentamento de que não é uma doença curativa, mas é uma doença que ele vai ter tratamentos ainda disponíveis e que o tempo de vida dele, ele pode fazer com que aconteça no presente. Porque, sabe, doutor João, as pessoas, no geral, né? A gente vive muito no futuro, que é algo que não existe, né? Então, a gente perde muitas vezes de viver e fazer coisas agora, no presente momento, pensando no futuro. Ah, Fabiana, mas então não tem que pensar no futuro? Não, não é isso que eu estou falando, né? Mas, e por isso que hoje em dia a ansiedade, ela tá tão grande nas pessoas, porque ninguém vive mais o hoje. As pessoas, elas estão preocupadas lá na frente como vai ser. E o paciente oncológico, quando ele não tem uma proposta de cura, então aqui a gente vai chamar dos pacientes metastáticos, né, que são, hoje a gente chama do paciente crônico em oncologia, porque, como o doutor bem colocou, tem pacientes que vivem muitos anos em tratamento. Eu tenho pacientes metastáticas que já estão há mais de 10 anos vivas e bem, com uma excelente qualidade de vida. Então, trabalham, viajam, têm a sua rotina, mas que é feito um trabalho com elas de que elas têm uma doença que é incurável e que a qualquer momento pode não ter mais medidas ali para segurar essa doença. E aí o que se trabalha
com ali o emocional do paciente, o psíquico. Planos de curto e médio prazo. Em vez da gente estabelecer metas de vida, porque é uma coisa importante que a gente tem que falar, doutor, que é assim, vida é até o último dia de vida, né? Então, às vezes até as pessoas perguntam, né, para mim, eu já estou há mais de 20 anos que eu trabalho com paciente oncológico, as pessoas perguntam, mas então você trabalha com morte? Eu falo, não, eu trabalho com vida, porque até o último dia é vida. Então, o que vamos viver até lá? Então, a gente começa a fazer pequenas metas de curto e médio prazo para que se possa viver plenamente, independente do tempo que eu tenho. Certo, legal. Vamos pegar, então, quer dizer, o significado da morte, né? Então, embora seja uma coisa, todo mundo fala muito de morte, às vezes as pessoas não entendem o que é a morte, né? Ninguém entende, porque nunca ninguém viveu isso, né? Então, algumas pessoas podem ter assim, um medo do desconhecido, medo do sofrimento, vamos dizer, antes de morrer, o que vai acontecer depois da morte. Então, assim, o significado, o que a morte significa para cada pessoa é diferente, né? Isso é trabalhado numa avaliação psicológica? É trabalhado. Por quê? O que acontece? Quando a gente, né, então, quando eu recebo um paciente que acabou de receber um diagnóstico, eu vou avaliar ele em vários aspectos, né? Então, a minha avaliação, ela é biopsico-sócio-espiritual. Então, é uma avaliação completa daquela pessoa, né? E o medo da morte, ou a forma como aquela pessoa e também aquela família vai olhar para a morte, é construída de acordo com crenças daquela pessoa. Então, a gente hoje, em cuidados paliativos, né, que é aí a área que cuida mais desses pacientes que não têm uma proposta curativa, entra muito forte a questão da espiritualidade. Veja bem, espiritualidade, não religião. Isso é muito importante a gente, né, colocar, porque às vezes se confunde. E a espiritualidade, ela não está ligada a nenhuma religião. A espiritualidade é o que eu acredito, é a minha conexão com algo maior. Então, com o divino, com Deus, com o planeta, com algo que eu acredito que seja maior do que eu. Então, não é necessariamente uma religião. Mas a pessoa, se ela tem já essa espiritualidade, ou se ela se propõe a buscar, ela vai começar a olhar a morte de uma outra forma. Porque o que acontece? Por que as pessoas têm medo, de fato? É exatamente o que o doutor colocou. Primeiro, que é o medo do sofrimento. Então, assim, é de sofrer até eu morrer. Então, existem muitas pesquisas, né, nessa área, pesquisas robustas, inclusive internacionais, que foi perguntado isso para os pacientes. Você tem medo exatamente do que no processo de morte? E eles trazem que o quê? Não é aquela hora da passagem ali, a hora do morrer, mas sim como que eu vou estar até chegar nessa transição. Então, o sofrimento vai ser muito grande, a dor vai ser muito grande, a sensação de aniquilação, né? Então, na verdade, o medo da morte, ele está mais ligado ao medo de sofrer do que da morte em si. E isso está ligado com o nosso histórico de vida pessoal, né? Então, como eu olho para a morte desde que eu me entendo por gente, né? Se eu já tive perdas por câncer, como que isso foi para mim? Como que foi o processo de perder outras pessoas significativas para mim por câncer?
como que foi para mim acompanhar isso. Então, tudo isso, né, todo esse histórico, esses traumas prévios, essas perdas anteriores relacionadas ao câncer ou não, vai fazer com que eu tenha mais ou menos medo. Não é que vamos ter zero medo, né? É difícil aquela pessoa ali que vai ter zero medo. Até muito se fala, mas você tem que aceitar. Se fala muito isso, né, nos cuidados paliativos, e se fala de uma forma distorcida. Não, mas você tem que aceitar a morte, você tem que chegar na aceitação. Aceitar não é muitas vezes falar, agora tá ótimo, eu tô bem, tô super preparado. Não, aceitar é você entender que aquele processo seu, né, ele não tá dando mais certo e ele vai evoluir para sua morte. E aí, o que você quer fazer até lá? Como você quer estar até esse último momento? Então, a aceitação, ela vai mais para esse lado do que aquela coisa que as pessoas acham de que aceitou e, né, tá tudo bem. Não, não é necessariamente assim. Não é que não tenha sofrimento, mas é você entender o sofrimento e a sua forma de lidar com ele. É aquela ideia de não ficar esperando a morte chegar, né? Quer dizer, não, gastando tempo esperando a morte chegar. Exatamente. Se hoje eu tenho para viver, se hoje eu estou bem, porque assim, a grande maioria hoje dos pacientes paliativos, vamos falar assim, dos pacientes metastáticos, eles têm uma boa qualidade de vida. Eu falo a maioria. Então, a gente sempre tem que deixar bem claro que na medicina, cada caso é um caso, cada pessoa passa pelo seu processo de forma única, inclusive tendo o mesmo tipo de câncer, né? Então, eu posso ter 5 pacientes aqui com câncer de intestino, que é o que está sendo muito falado aí hoje, até pela perda, né, da atriz aí, da Preta Gil. Eu posso ter 5 pacientes com câncer de intestino, mesmo diagnóstico, mesmo estadiamento, mas cada um vai passar por aquela experiência da doença de forma única. Isso também é muito importante, para não ter comparação. Até em termos de tratamento, às vezes o tratamento ele é o mesmo, mas tem paciente que tem mais efeito colateral, tem paciente que tem menos efeito, tem paciente que não tem nenhum efeito. Então, tudo é muito subjetivo, mas de forma geral, a grande maioria dos pacientes hoje, eles têm uma boa qualidade de vida. Eles passam pelo tratamento, já tem outras medicações ali que se toma junto, que faz com que ele consiga viver bem. Então, vamos viver o dia que eu estou bem. Então, o dia que eu estou bem, o que a gente tem para fazer hoje? Essa semana eu não vou fazer quimioterapia, então é uma semana que eu estarei bem. O que a gente pode fazer de plano para essa semana? Agora, a semana que eu fizer químio, eu vou estar um pouquinho pior. Opa, o que a gente pode organizar para que você passe por essa semana que não vai ser tão boa assim, mas de uma forma menos sofrida possível? Ótimo. E aí, bom, a gente muitas vezes fica aquela coisa, bom, como fazer a pessoa aceitar melhor isso, né? Então, como você estava falando, ficar ali parado esperando, a morte vai ser o pensamento principal, né? Agora, quando você tem alguma atividade, algum objetivo, alguma coisa que você vai estar fazendo ali, não ligado à doença, num curto prazo, num médio prazo, você já tem um outro objetivo que talvez te tire um pouco da atenção, não fique 100% foco na morte, sim, divida esse foco da morte com outras experiências ali. Exatamente, porque, de fato, muitos pacientes, conforme eu falo, né, conforme eu já falei, eles vão ter aí um tempo ainda, né? Mesmo diante de uma doença já avançada, eles vão ter aí um tempo hoje, dependendo da doença, tem aí alguns anos ou até mais, né?
Importante a gente focar nesse vídeo os pacientes que ainda vão ter esse médio ou longo prazo, né? Porque quando aí já tem casos específicos que só tem meses, estudos, aí a gente vai trabalhar de uma outra forma, mas esses de médio e longo prazo, de fato, a gente tem que tirar o foco da morte, né? E colocar o foco no que eu estou conseguindo fazer hoje. Porque essa morte, ela virá, mas não é agora. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso continuar trabalhando? Então, vamos continuar trabalhando. Até porque trabalho é saúde mental. Né? É muito importante a gente pensar nisso, que o trabalho, o labor, ele traz saúde mental para a pessoa. Então, posso continuar trabalhando? Posso fazer atividade física? Hoje em dia, a gente já tem isso também muito comprovado na ciência, de que atividade física, ela é como que um remédio para o tratamento oncológico. Então, assim, já foi o tempo que o paciente, tá fazendo químio, não pode fazer nada. Não, muito pelo contrário, a gente comprovou o quê? Que a atividade física entra como um remédio. Então, a gente fala assim, atividade física é prescrição médica, igual quimioterapia. Sem dúvidas. Bom, a gente falou muito dessa pessoa que tem um prognóstico talvez mais reservado, no sentido de saber que ela é uma doença não curativa, mas a gente tem o outro lado, em que são pacientes com lesões oncológicas, com alta taxa de sucesso no tratamento, às vezes com sobrevidas aí, curas acima de 90%. Né? Mas quando você fala numa probabilidade de cura de 90%, isso significa que 10% daquelas pessoas ainda vão estar não conseguindo vencer a doença, né? E 10% é bastante, né? Quer dizer, aquela pessoa, para a pessoa, aquele medo da morte não deixa de existir, né? Quer dizer, o medo de ela ser a pessoa que não responde bem ao tratamento é claro. E cada vez mais a gente tem tratamentos que buscam controle da doença a longo prazo, né? Então, você tem aqueles tratamentos que você mantinha por 5 anos, que de repente estão se estendendo para 10 anos, né? E aí, a cada 6 meses ou a cada 1 ano vai fazer uma série de exames, e aí vem aquele medo de novo de e se voltar, e se tiver alguma lesão, e aí? Como é que... Você não, parece que a cura é uma coisa de que você consegue mais, mas ao mesmo tempo às vezes fica distante, né? Sim, sim. Até porque, né, a gente... É o que eu falei, independente do diagnóstico, se é um câncer altamente curativo ou se é um câncer que já não tem proposta de cura, esse medo da morte, ele vai vir, tá? Porque é aquilo, ele tá implícito na nossa cultura que o câncer é uma doença mortal. Então, o que você falou também é correto. Eu tenho aí, vamos pegar câncer de mama, que a gente tem muito, né? Esse ano a gente tem aí, esperando 75 mil novos diagnósticos para câncer de mama. E se a gente pegar aí desses 10%, se mais de 90% vai curar, a gente ainda vai ter muita gente que não vai curar, né? Mas o diagnóstico, o impacto, doutor, ele, no momento do diagnóstico, ele é como que igual para quem já tem uma doença mais avançada, como para quem tem uma proposta curativa. Até porque no momento do diagnóstico, você se sabe que você tem um câncer. É isso. Geralmente, quem faz o diagnóstico nem é o oncologista. Quem faz o diagnóstico é um outro médico, né? Então, é o ginecologista, o mastologista, ou o urologista para câncer de próstata, ou um cirurgião para o câncer de intestino. E aí, o que se sabe tem o câncer, mas não sabemos a dimensão disso, porque depois, no segundo passo, que aí sim vão se fazer os exames, vão se fazer as biópsias mais aprofundadas para saber de fato se eu tenho algo
que é curativo ou que se não é mais curativo. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico, independente dele estar avançado ou não, esse sentimento ele já vem. E agora eu vou morrer. Então, vem isso. Aí a gente tem os dois caminhos, curativo ou não curativo. Fazer os exames, que é o que o doutor falou. Então, tá bom, eu fiz o meu tratamento, tive alta, porque sim, hoje, dependendo do câncer, você tem alta do tratamento. Olha, agora você vai voltar daqui 6 meses. Tá tudo bem, toca a vida, daqui 6 meses você volta a fazer exames. E isso, hoje em dia, tem causado muita ansiedade nos pacientes. Porque a medicina oncológica, ela evoluiu. Então, de fato, a gente consegue aí muita gente com essa proposta curativa, mas, independente disso, eu tenho que fazer exames. Uma vez paciente oncológico, sempre paciente oncológico. Então, vou ter que voltar daí 6 meses, aí vai avançar o tempo, eu vou ter que voltar daqui 1 ano. E aí fica esse medo, que é o que a gente hoje também estuda muito, que chama medo de recorrência da doença. Os pacientes têm, de fato, olha, eu tô bem, tá super ótimo, mas e se daqui 6 meses eu for lá e eu estiver doente de novo? Então, hoje, para esses pacientes, a gente já tem técnicas psicológicas bem específicas para trabalhar medo de recidiva de doença, né? Então, são técnicas cognitivas, comportamentais, que aí a gente vai trabalhar, de fato, a questão de neurocognição, de trabalhar mudança de pensamento. A gente trabalha com neurofeedback, com vários instrumentos e várias técnicas para que esse medo, ele minimize. Agora, lembrando que não dá para zerar, a gente é ser humano, nossa mente é o que há de mais complexo no nosso corpo. Tanto que tem muitos estudos saindo aí, teve um último estudo, saiu faz uns 3 meses, se eu não me engano, 3 ou 4 meses, numa revista, uma das mais importantes do mundo, a New England Journal, que o que eles conseguiram comprovar? Pessoas que cuidam mais da sua mente e do seu cérebro tendem a diminuir doenças físicas. Não é aquilo, nunca vou ter doença, porque doença é do humano. Somos seres humanos, vamos adoecer. Agora, se você cuida mais da sua mente, do seu cérebro, você vai diminuir carga de estresse, você vai diminuir nível de ansiedade, você vai melhorar estados depressivos, automaticamente o seu corpo, ele vai responder a isso também, porque ele não vai ter essa sobrecarga. Então, hoje a gente bate nessa tecla de que precisa parar essa coisa de, como que a gente fala? De dividir isso, né? Não, o corpo é uma coisa, então isso aqui, essa doença é essa, eu vou cuidar disso, não tem nada a ver com o seu emocional. É uma pessoa. Com qualquer problema que eu esteja no meu corpo, não tem como eu não pensar nisso. Não tem como eu não me angustiar com isso, né? Então, a gente tem que sim levar em consideração esse cuidado. Então, hoje, para pacientes que estão curados, né? Vamos falar assim, hoje já se fala, já se tende a falar um pouco mais nessa questão de cura, em alguns casos, né, oncológicos. Quando a gente fala câncer de próstata, sim, a gente pode falar que, dependendo do caso, a cura é 100%. Isso é fato de estudo comprovado, né? Agora, o medo pode continuar. Como que eu trabalho isso com o paciente? Aí a gente tem várias técnicas para justamente trabalhar esse pensamento, porque quando eu sinto medo, eu tenho aumento de cortisol, que aí pode aumentar meu estresse, a minha ansiedade eu não consigo controlar, porque eu estou o tempo todo me sentindo ameaçado por algo. Então, na terapia, a gente vai trabalhar isso
para que isso melhore. Ótimo. Bom, e um último ponto que eu queria abordar aqui, Fabiana, é em relação à família, né? Porque a família, ela pode ser muito positiva no suporte, mas muitas vezes, a família e amigos também, suporte de conhecidos, né? Mas também, em alguns casos, quando isso não é feito da forma adequada, isso pode ter um efeito negativo também, né? E às vezes isso é feito de uma forma inadequada, de uma forma talvez não voluntária, né? Então, algumas situações que eu queria que você me discutisse. Primeiro, no público leigo, muitas vezes entende, o câncer de mama é câncer de mama, né? Então, tá com câncer de mama, mas olha, tal pessoa também teve, isso é super tranquilo, a outra, você vai resolver isso super bem. Atualmente, isso daí, o tratamento é super efetivo para isso, mas não necessariamente o caso daquela pessoa é um caso desses, né? Então, assim, esse tipo de comportamento, de às vezes tentar minimizar o diagnóstico, falar, olha, não, isso é super tranquilo, isso é positivo? Não necessariamente. Eu falo que a gente tem que ter, a gente brinca, né? A gente fala que a gente tinha que ter cartilhas para boas práticas da oncologia, tipo, o que falar e o que não falar para um paciente com câncer, como, por exemplo, não, mas o seu cabelo vai cair, mas não tem problema, tá? O importante é curar, depois o cabelo cresce. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de positivismo tóxico, porque, primeiro, a pessoa não queria que o cabelo dela caísse, né? Segundo, quando a gente fala em cabelo, né? Primeiro que não cai só o cabelo, cai sobrancelha, cai cílios, cai outros pelos, todos os pelos do corpo. A gente tem que pensar que a gente não está falando de vaidade, a gente está falando de autoimagem, de identidade. Uma coisa é uma pessoa, quando ela quer, eu quero me modernizar, ou eu quero radicalizar, então vou lá e vou raspar minha cabeça. Foi uma escolha dela. Outra coisa é quando algo é imposto pela doença e aquela pessoa que nunca se viu sem cabelo antes, né? Porque é o que eu falo, vamos falar de autoimagem. Desde que a gente é criança e a gente começa a se olhar no espelho e a gente começa a olhar nossas fotos, a gente se vê como? Com cabelo, com sobrancelha, com cílios. Isso desde que eu começo a me entender como pessoa. De repente, num prazo de 2 semanas, eu me vejo totalmente sem cabelo, sem cílio, sem sobrancelha. Então, eu não me reconheço mais enquanto pessoa. Então, por isso que não é aquilo, mas é só o cabelo. Não, não é só o cabelo, né? Porque a gente não está falando de vaidade. Você tem que deixar a vaidade de lado, foca na cura. Não, primeiro que a cura já é o foco de qualquer pessoa que esteja doente. Agora, a gente fala, não tem problema, depois vai crescer, aí você usa um lenço lindo ou uma peruca linda. Não, a pessoa ela pode sim ficar triste por essa perda. Isso é uma perda, é um luto, porque a pessoa não se reconhece enquanto pessoa. E se você tem uma família e não consegue entender isso, é o que você falou. Às vezes mais pode atrapalhar do que ajudar no processo. Então, eu sempre falo, doutor, ninguém adoece de câncer sozinho. O câncer, ele adoece a família toda e todo o sistema que aquela pessoa está envolvida. Então, além da família, ela vai afetar aquele círculo social, que são os amigos, vai afetar os colegas de trabalho. Então, assim, o câncer é isso e qualquer outra doença mais grave. E aí, é por isso que a gente fala sempre que é importante cuidar da família também. A família, ela faz parte do tratamento, né? É uma tríade. É paciente, equipe e família, tudo junto, né? Então, assim, é o tipo de coisa que não adianta o médico... não vou conhecer a família. É impossível.
ele vai estar o tempo todo com essa família. Aliás, às vezes, vai ter dias que ele vai chegar e a família vai estar lá querendo falar com ele sem o paciente. Isso é comum, né? Então, quando a gente fala em câncer, é um combo. É família, paciente junto e a equipe que trata, que vai estar ali também envolvida naquele processo. Então, olhar para a família é fundamental, porque muitas vezes o paciente, ele pode estar sendo, aí o que a gente fala na psicologia, ele pode estar sendo sintoma daquela família. Então, vamos falar aqui de criança e adolescente, que fica muito mais ligado à família, né? E é a família que toma as decisões, muitas vezes. Às vezes, aquele paciente, ele está mais irritado, ele está mais nervoso, ele está estressado, porque está sendo tão difícil para a família se desestruturou de uma tal maneira que isso está o quê? Isso está atingindo o paciente. Então, a psicologia, né, aí que trabalha com oncologia, que é a psico-oncologia, ela também vai ter esse olhar. Ela vai olhar para o paciente, ela vai avaliar, mas ela também vai ter que olhar para essa família. Porque muitas vezes, se eu não tratar desta família, se eu não trouxer essa família para o tratamento junto e eu não cuidar da saúde emocional dessa família, eu vou ter pior aqui. Aí eu vou ter problema na adesão ao tratamento, eu vou ter piora na qualidade de vida, tudo isso. Então, uma coisa está linkada à outra. A gente fala que não existe tratamento bom se a família não é incluída no processo do cuidado. Porque sim, é um fato. Pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar demais. Ótimo. Ainda seguindo nessa linha, mais especificamente em relação ao medo da morte, né? Tem pacientes que querem falar sobre isso. Tem pessoas em que realmente assim, você não pode tocar nesse assunto com ela, né? Como que isso deve ser visto? Quer dizer, de que forma que que a família, que as pessoas podem abordar esse assunto? Porque às vezes a pessoa quer falar sobre aquilo, mas parece que não pode falar sobre isso. Só pode falar, não, você vai estar bem, você vai ficar bem, e não vai falar sobre morte, né? Em outros casos, a pessoa não quer falar sobre isso, né? Quando a pessoa não quer falar, é importante a gente respeitar, né? Porque eu falo que o primeiro direito da pessoa humana é o direito eu falo da autonomia. Então, assim, se ela quer saber, ela deve saber. Mas ela também tem o direito de não saber. E aí é uma escolha dela. Mas a pessoa está negando tudo. Pode estar naquele momento, mas é uma escolha. A gente precisa aprender, doutor, e eu, quando eu estou trabalhando com a minha equipe, dentro do centro de câncer, dentro de clínicas, eu sempre falo assim, que a gente precisa saber o que é o nosso desejo e o que é o desejo do outro. A gente vai trabalhar com o desejo do outro, porque a gente, enquanto profissional, a gente também se angustia, e tá tudo bem, porque a gente é ser humano, a gente se vincula, principalmente em doenças mais graves, que a gente constrói ali um vínculo, um laço, que vai ser por anos com essa pessoa, com essa família, e são encontros, às vezes é toda semana, é quinzenal, ou seja, você vai construir uma relação. E aí a gente começa a se angustiar, porque a gente está ali querendo melhor, né? Então, às vezes a gente fala, não, mas ele não quer saber do caso dele, a gente precisa falar, porque não está bem. Se ele não quer saber, a gente precisa o quê? O nosso dever é perguntar, olha, seus exames vieram alterados, o doutor, ele falou que teve algumas alterações, você já conversou com ele? Você gostaria de saber? Se ele te responder, eu quero saber.
eu quero saber se veio alterado, se está bom, se está ruim. Então, é um dever do médico. Lembrando aqui que na oncologia isso é um ponto importante, a gente sempre tem que deixar claro que, assim, diagnóstico, prognóstico, tudo isso é o médico que tem que falar, sempre. Claro que a psicologia, geralmente, ela acompanha o médico, né? Quando as notícias não serão tão boas, assim, quando a gente fala, quando o médico vai comunicar uma notícia difícil, em oncologia isso já até é muito usado, então a psicóloga ela vai com o médico, e aí tá ali o paciente, a família tá ali, o médico comunica, e depois, se o médico quiser, ele continua ali na consulta, ou ele sai e o psicólogo fica. Mas é importante, a gente sempre fala isso, isso é do médico, é o médico que vai ali comunicar. E aí, a gente vai ter dois cenários nesse momento. A gente vai ter o cenário de que o paciente, quando o médico for comunicar, não vai querer saber, e ele vai falar, doutor, olha, o senhor veio com os exames, o senhor disse que deu alteração no resultado, e eu prefiro não saber. Eu quero sair, pode falar aí para minha esposa, para o meu filho, é direito dele. Né? É o que eu falo, a gente tem direito até de não querer saber. Aí, sim, se o paciente manifestou esse desejo, essa escolha, o médico ele vai falar com a família. Agora, se o paciente manifesta o desejo de saber tudo, então é dever ali do médico comunicar o paciente, mesmo que a família, não, doutor, não fala para ele, não. Se deu coisa ruim, o senhor não fala, isso acontece muito, o doutor deve saber. Não, porque senão ele pode ficar deprimido, tudo. O diagnóstico é dele, né? Mas o que é importante? A gente respeitar o desejo do paciente. Porque senão a gente fica naquela, não, mas ele tem que saber que piorou, porque senão... Não, ele não tem. Se ele não quer saber, ele não tem. Vai chegar o momento dele querer, né? É igual quando o paciente não quer tratar, né? E aí vai, mas como assim? Então quer morrer? Não, você tem que tratar. O paciente não tem nada. Se ele tá, né? Aí a gente entra num ponto. Se ele tá consciente, orientado, e ele é lúcido e ele responde por ele pode sim negar um tratamento. Isso não quer dizer que depois ele não vai querer o tratamento. Então, em relação a esse tipo de situação, a gente tem sempre que respeitar o que o paciente quer saber naquele momento. Então, se ele quer falar sobre diagnóstico e prognóstico dele, então nós vamos falar sobre isso. Se ele não quer falar naquele momento, é dever nosso respeitar aquele momento do paciente. Ótimo. Mas vamos pegar uma situação clássica. Né? Aquele paciente está com uma doença oncológica, ele tem noção do diagnóstico, ele tem noção do prognóstico dele, só que às vezes naquela família falar de morte é um tabu. Então a gente sabe que o paciente está talvez ali encaminhando já para um processo final de vida, e a família conversa como se nada, vamos dizer, pensando, é aquilo que a gente falou, pensando na manhã, mas quase que sem falar da doença. Né? Esses pacientes, muitas vezes, isso daí é o paciente que não quer falar, ou às vezes esse paciente, olha, ele precisa de alguém para falar e talvez não esteja achando espaço na família. Isso acontece bastante, viu, doutor? Assim, é bem comum a gente ver esse cenário, principalmente quando a gente já está ali mesmo em processo de fim de vida, né? Que a gente às vezes tem semanas ou mês, né? Vamos falar último mês, ou até os mesmos últimos 6 meses, que são os piores. Muitos pacientes, eles querem falar sobre isso, mas é tão insuportável para a família perder, porque o que a gente tem que pensar? É um vínculo que vai ser rompido, né?
Então, assim, aquela família, ela está muito ameaçada de perder alguém que ela ama muito. Então, às vezes, a família ela não quer entrar em contato com isso. E o paciente, muitas vezes, ele já entendeu. Até porque eu sempre falo, o paciente sabe que ele está morrendo. Né? É o que eu falo. Quando a gente acorda de manhã com uma dorzinha de cabeça, a gente já sente, fala, acho que hoje eu vou ter dor de cabeça. Ou se a gente acorda com a garganta arranhando, a gente fala, ai meu Deus, acho que eu vou ter uma dor de garganta. Então, assim, primeiro ponto, a pessoa sabe que está morrendo. Então, ela pode fazer de conta que ela não sabe, justamente para quê? Para poupar a família. Porque a família está nesse processo, tá? De negação da morte, eu vou usar essa palavra de negação, mas por quê? Porque a família está num sofrimento muito grande de rompimento de vínculo, que a gente chama de processo de luto antecipatório. E aí, a gente tem duas questões importantes. Trabalhar a família, então eu chamo essa família, né? Então, e isso é trabalho de psicólogo, que infelizmente ainda somos poucos nas equipes, mas as equipes tinham que olhar mais para isso, porque senão vira uma morte horrível, né? O paciente sofre, a família depois ainda sai muito nervosa, etc., que pode demandar até outras coisas, justamente porque não tem ali o trabalho, não tem o profissional que deveria fazer esse trabalho. Então, a gente vai chamar essa família para trabalhar, sim, essas questões com a família, e a gente também trabalha isso com o paciente, porque às vezes o paciente, ele quer falar sobre a morte, ele quer falar que ele está morrendo e que está difícil para ele, ou que ele gostaria, mas a família não permite. Então, eu vou precisar de um profissional que faça esse papel, né? E para a família, eu vou precisar de um profissional que acolha essa família, entenda o sofrimento, né? Porque isso pode demandar ali nesse processo final, vamos falar assim, aí vai demandar muito da equipe, demanda da equipe médica, demanda da enfermagem, porque é uma angústia que esses outros profissionais, eles não podem aplacar. E que é justamente o quê? O medo de perder. Tipo, olha, aquela pessoa que eu amo, ela tá indo e eu não sei o que eu vou fazer sem ela. Aí, a psicologia, ela vai trabalhar isso com a família. Ah, mas aí você vai fazer a família aceitar? Não, não vou fazer aceitar nada, até porque a gente não é obrigado a aceitar nada. Mas a gente vai trabalhar para que a família entenda esse processo, que a família olhe para a perda, entenda o processo e consiga minimamente se despedir adequadamente daquele paciente. Ah, mas é possível isso acontecer em todos? Não, às vezes não, infelizmente, porque às vezes isso precisa de tempo, né? A gente tem que pensar que o nosso sistema psíquico, né, emocional, ele é diferente, ele trabalha de uma forma dinâmica e ele leva tempo para processar as coisas. Não é como, sei lá, tem uma dor de cabeça, toma uma dipirona, em 20 minutos a dor de cabeça melhorou. Não. Nosso sistema psíquico, ele é complexo. Então, não adianta chamar o psicólogo nas últimas 48 horas de vida do paciente para querer fazer intervenção com essa família, que talvez só piore. Você precisa começar isso antes. E para você perceber que a família está nesse processo, você também já precisa do psicólogo na equipe. Porque, às vezes, quem vai dar esse indício para o psicólogo é o próprio paciente. Ele vai trazer essa questão. Ótimo. Fabiana, acho que discutimos bastante aqui sobre um dos aspectos relevantes, né, na psico-oncologia, que é o medo da morte, mas é uma área que tem muita coisa a ser abordada, essa questão, a família, a rotina da pessoa em tratamento, enfim, tem todo um processo que pode fazer a pessoa e a sua família viver melhor ou pior
aquele momento que ninguém queria viver, né? Acho que queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Tchau, tchau.